A paz do Senhor Jesus, amado e amada do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Mateus, capítulo 15, aleluia. Vamos ler do 29 ao 39. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Eu pedi para você compartilhar, deixar teu like, fazer a tua inscrição, para que nós possamos alcançar mais almas para o Senhor Jesus, amém? A palavra do Senhor em Mateus 15, do 29 ao 39. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, muitos aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus. Veja, aqui não fala ao certo quantas pessoas, né, foram até Jesus, mas se dá para entender que é uma multidão, né? Depois nós continuando a ler, nós vamos ver que foi uma multidão de pessoas, né? Dá para entender que milhares de pessoas esteve ali necessitando de um milagre. E assim é o nosso Jesus, todo aquele que se achega a ele, né, ele não vai dispensar a pessoa, né? O nosso Jesus, ele ali, com todo carinho, todo amor, tenho certeza que todos que se achegaram a ele em busca de um milagre, ele concedeu esse milagre. Ele não despede ninguém de mãos vazias. Então, o nosso Jesus ali, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua sendo o mesmo Deus misericordioso que ele foi ali com aquele povo. E diz que ali, né, no verso 31, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar e os aleijados são, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Então veja, eles levaram ali aquele povo, aqueles doentes aos pés do Senhor, né, sabendo que o Senhor tinha essa condição, tinha esse dom divino de curá-los. E eles, ao ver todos aqueles milagres acontecendo, eles começaram a glorificar o nome do Pai, glorificar o Deus de Israel, né? Eu creio que quanto mais glória nós damos ao Senhor, quanto mais glória nós manifestamos ao Senhor, quando nós expressamos a nossa glória ao Pai poderoso e santo, Ele vai continuar a fazendo. Ele tem que ser o centro de todas as coisas da minha e da tua vida. Louvado é o Senhor, né? Louvado é o Senhor por todas as coisas que Ele já tem feito na minha e na tua vida, né? Talvez quando você chegou a Jesus, você tenha sido como esses aleijados, como esses coxos, como essas pessoas doentes. Talvez você seja essa pessoa que esteja precisando hoje desse milagre. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele adora um coração quebrantado. Ele ama um coração quebrantado. E Ele só quer que nós venhamos exercer a nossa fé ali, porque o Senhor fez tantos milagres, porque eu tenho certeza que aquele povo, eles não tinham mais onde buscar, e eles viram ali essa possibilidade em Cristo, em Jesus, porque aonde Jesus chega, o milagre tem que acontecer, porque aonde nosso rei chega, algo bom tem que acontecer, aleluia. Então, ele ali curou a todos os cegos. Nós somos pequeno Cristo na face da terra e temos que usar da autoridade do nome do Senhor Jesus, para que nada mais venha continuar como estava, ou né, nós acostumarmos, não, é dessa forma mesmo, essa escassez é desse jeito mesmo, essa doença é assim mesmo. Não, no nome da autoridade que tem, né, nosso Jesus, repreenda no nome de Jesus, declara cura, declara mudança, declara, né, você destravando aquilo que está travado na tua vida, né, tudo que o inimigo tem armado, tramado na tua mente, dizendo que você não é digno, que você não é capaz, que você aprenda a exercer. E como que você vai vencer, né? Como que você vai conseguir destravar? Como que você vai conseguir perder o medo? Como que você vai conseguir, né? Esse teu milagre é você declarando no nome do Senhor Jesus que você é mais do que vencedor, que você pode todas as coisas naquele que criou o céu e a terra. É declarando que Jesus pagou um preço na cruz para você ter vida e vida em abundância. É você declarando que você é mais do que vencedor, que Ele disse que não nos deu um espírito de covardia, mas sim de ousadia
ousadia. Ousadia para quê? Para assim como ele curou uma multidão, nós exercemos aquilo que ele deixou para nós. Hoje, né, nós temos que exercitar aquilo que Jesus fez. Nós temos que continuar. Se nós somos cristãos, somos os pequenos Cristo na face da terra, nós temos que continuar a obra grandiosa do Senhor, né? O milagre acontece pela fé. E nós temos que exercitar essa fé em Cristo Jesus. Nós temos que tomar posse do poder de Cristo. Amém? E no verso 32 diz assim: e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Veja, Jesus sempre, né, ali ele vai primeiro revelar aos discípulos. Ele chegou aos discípulos dizendo que tinha compaixão daquele povo. Ele tinha compaixão, ele revelou aos seus discípulos que ele estava com o coração ali, né, voltado em querer ajudar aquele povo, não somente na cura, mas numa providência também. Ele não só queria curar e dispensar, mas ele queria cuidar. O nosso mestre é cuidadoso, ele não só iria ali curar aquele povo, mas ele queria também ter certeza que eles iriam chegar com sucesso no destino deles de volta. Aleluia! Né? Primeiro, Jesus chamou seus discípulos ali e revelou a eles o quanto tinha essa compaixão, né? Pois já fazia 3 dias que aquele povo estava ali à espera do milagre. Você está disposto a pagar o preço pelo seu milagre? Você tem estado no lugar e na posição certa? Aquele povo estava ali num relento, numa escassez de alimento, em busca de um milagre, de receber uma cura de Jesus, né? E Jesus teve compaixão. Jesus ama quando nós dedicamos, seja um louvor, seja algo, né? Uma adoração, um jejum, uma oração. Ele ama quando nós fazemos algo para provocar esse milagre. Ele ama um coração quebrantado. Eu não sei o que você, né, vai fazer para provocar esse milagre. Eu não sei o que você precisa fazer para provocar esse milagre, para chamar a atenção de Deus, para chamar a atenção de Jesus para a tua vida, né? Mas pague o preço certo e você vai ver os resultados. Paga o preço certo, né? Mova a fé, se mova também pela multidão, como aquela multidão que foi até Jesus. Se mova, né? De uma forma em que você vá mover o coração de Jesus. E no verso, e além, né, de receber um milagre ali, Jesus, ele se importou com a necessidade. Ele garantiu que aquele retorno daquele povo ia ser um sucesso. Que eles não iam ter o que reclamar de receber uma bênção e ter que voltar e desfalecer ao caminho, ou talvez até perder a vida pelo caminho. Não, o mestre não é um mestre, né, ganancioso, orgulhoso. Ele não queria somente fazer ali um show, mas ele queria garantir que aquele povo estaria assistido. Nós devemos estar atentos com todos os exemplos, com toda a humildade que um mestre tinha, com todos os exemplos que ele nos deu, para que nós venhamos exercer como ele exerce, com amor, com compaixão, com alegria. E ele ali, né, Jesus não só queria curar, mas ele queria não somente fazer aqueles milagres. Ele não queria somente que eles entendessem que ele era ali alguém que fazia maravilhas, mas ele queria também alimentar. Ele queria também agora alimentar, né? Ele primeiro curou e agora ele queria alimentar com o pão da vida, né? A palavra de Deus que edifica vidas. Ele quer não somente nos curar, mas ele quer nos alimentar nesse processo, nessa caminhada até nós chegarmos ao céu. Jesus não somente quer nos curar, mas ele quer todos os dias alimentar a minha e a tua vida. Assim como ele estava preocupado em dar o alimento para aquele povo, ele está preocupado em nos alimentar, não só fisicamente, mas também espiritualmente, para que nós possamos estar, né, cheios da unção, do poder de Deus, da palavra que edifica nossas vidas, para que nós venhamos conseguir chegar até o céu.
Ele quer garantir para nós não somente a cura, mas também o alimento para a alma, o alimento físico, a prosperidade, a bênção. O nosso Deus está preocupado com todas as áreas da nossa vida. O Jesus, assim como ele estava preocupado com aquele povo, ele se preocupa com as nossas, com a minha, com a sua necessidade. Ele se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai se vestir. Ele tem compaixão do povo. Ele não é um Deus que chega e dá uma palavra e vê você na necessidade e permite você continuar lá. Não. Quando você chega até o Mestre, quando você chega até Jesus, ele transforma a tua vida, ele renova a tua vida, ele muda e nada mais vai ficar do mesmo jeito. Mas é necessário pagar um preço e é necessário pagar o preço correto. Qual que é o preço correto? É escolher Jesus, é abrir mão do mundo, é ter certeza que com ele você tem a garantia de uma salvação. Então Jesus ali no verso 33, né, dizendo, e os seus discípulos disseram-lhe, de onde nos viriam em um deserto tantos pães para saciar tal multidão? Então podemos notar a incredulidade daqueles discípulos, né, que estavam há tanto tempo com o mestre, viu tantos milagres, tantas providências e ainda questionavam a Jesus, né, de onde viria tantos pães. Que nós não venhamos duvidar das promessas de Deus para mim e para a tua vida. Que nós não venhamos duvidar do poder do poderoso grande eu sou, né? Não duvide do poder de Deus. Ele faz, né? Ele fez antes, ele vai fazer hoje, ele vai fazer sempre. Ele fará novamente. Ele já fez antes na tua vida. Eu tenho certeza que você já recebeu alguma bênção do Pai. Eu tenho certeza que você já recebeu algo da mão do Senhor. E ele vai fazer novamente na tua vida. Ele faz, assim como ele fez antes, ele vai fazer novamente, né? Esse é o Deus que nós servimos, Deus de milagre, né? Então, ele não vai desamparar nenhum daqueles que se achegam a ele. Nenhum que se achega ao Pai, né? Ao Filho que é dado pelo Pai. Ele não vai lançar fora. E no verso 34 diz assim, e Jesus disse-lhe, quantos pães tendes? E eles disseram, 7 e uns poucos peixinhos, né? Sempre Jesus respondendo com uma outra pergunta. Ele não respondia, mas ele ali dava uma pergunta, né? Quantos pães tem? Não importa a quantidade, por menor que seja, temos que reconhecer quanto nós temos, o que nós temos algo, alguma coisa nós temos, né? Jesus sempre está dizendo assim, o que vocês têm? Né? Ali, quantos pães tendes? O quanto você tem? Quanto você já conhece? O quanto você acredita? O quanto você tem? Seja grato com aquilo que você já tem. Não tem como Deus derramar mais algo sobre a vida de alguém se a pessoa não reconhece aquilo que ela já tem. A gratidão, ela vai atrair benefício para mim e para a tua vida. A gratidão por tudo que Deus já fez pelo fôlego de vida. Eu sou grata ao Pai poderoso e santo por tantas coisas que ele já me fez desde que eu o aceitei. Desde que ele começou a me resgatar do mundo, eu sou grata por todas as coisas que ele fez. E muitas das vezes as dores que eu sentia, o processo de libertação, o processo do Senhor arrancar as ervas daninhas, doía em mim. Doía porque estava encraquelado na minha terra, estava encraquelado em mim. E quando Jesus ia tirando, aquilo doía. Mas era necessário eu passar pelo processo, era necessário eu acreditar que ele estava no comando da minha vida. Mesmo sem eu entender que era o trabalhar de Deus, ele estava cuidando de mim. Foi um processo doloroso, né? Quantas das vezes eu pegando a minha pequena, a minha filha menor, meu filho de 9 anos, e ela era uma bebezinha ainda de 1 ano e 4 meses, e com ônibus, chuva, o sol, não importa como estava, eu ali com as minhas sombrinhas, indo, né, cultuar o Senhor numa distância, né, grande. Às vezes terminava tarde, aquele culto já não tinha condução para ir embora, e não tinha às vezes alguém ali para
dar uma carona e ter que vir uma distância enorme a pé, mais de 1 hora de caminhada, mas eu feliz, eu crendo que ia valer a pena. E eu posso dizer que valeu a pena, porque eu estava no meu amor, eu não me importava com a hora, não me importava com a distância. E com o passar do tempo, nós temos esse problema de como aqueles discípulos ali que já tinham visto os milagres do Senhor e de repente já não estavam lembrando mais, estavam ali questionando como queria acontecer aquele milagre, mas que nós venhamos ser gratos, assim quando Deus era providência todos os dias na minha vida, quando eu olhava assim, está faltando vai faltar a fralda, vai faltar um alimento, e eu pegava assim as minhas mercadorias quando eu voltei para Campos, e eu não conhecia mais ninguém, que eu fiquei uns 10 anos fora, e de repente eu tinha que bater de loja em loja, de porta em porta, para vender, mas eu colocava Jesus na frente e eu acreditava tanto que ele estava comigo, assim como eu acredito que ele está comigo, ele está com você. Você tem que exercer essa fé. E eu ia e colocava Jesus na frente e eu ia e eu voltava, não só com a fralda, mas com um dinheiro sobrando, com algo mais. Eu acreditava, eu movia a minha fé, eu não somente ficava naquela fé inerte, mas eu movia a fé. E é assim que você tem que fazer, mover a fé, crendo, acreditando. Não basta você dizer que crê, mas você tem que dar um passo, você tem que ir até Cristo, você tem que pôr ele na frente e ele vai tomar conta da tua vida. Ele vai cuidar dos seus, ele vai cuidar da tua vida, da tua casa, ele vai cuidar de você. E eu sempre dou um testemunho assim que quando eu voltei eu não quis mais trabalhar para ninguém, porque aqui é uma cidade turística e de repente você tem que trabalhar até altas horas, eu não queria, ele já não tinha ter o pai perto, eu não queria deixá-los sozinhos. Então, eu comecei a continuar a profissão que eu estava na área da estética, da beleza, e eu tinha que viver pela fé, e no começo não era fácil, né? Eu tinha saído de um relacionamento onde o provedor naquele tempo era o pai, e de repente eu estava sozinha e eu tinha que dar conta de todas as coisas, mas eu sabia que tinha um Deus comigo, eu acreditava e confiava e eu usava o nome do Senhor Jesus com poder, com força. Quando eu ia no mercado e passava ali meu cartão de crédito, eu não sabia se eu ia ter aquela providência, mas eu colocava tudo que eu necessitava dentro daquele carrinho, tudo que meus filhos precisavam, e eu falava, Senhor, eu quero suprir eles em tudo isso. Eu não tenho, mas eu creio que eu vou conseguir, eu vou pagar todas essas contas. Eu creio e eu acreditava. E uma das coisas, primeiramente, que eu fiz quando eu fui para a presença do Senhor era ser a dizimista, coisa que eu nunca tinha sido antes. E então aquilo eu posso ver a provisão e a mão de Deus desde o início, desde o começo. Eu descansava no Senhor. Eu não vou mentir que no começo ainda tinha aquela dúvida da quantidade de conta, água, luz, aluguel. Eu não vou mentir que às vezes eu ficava preocupada, mas com o passar do tempo eu via que todos os dias Deus estava falando comigo, dizendo, descansa, calma, confia, né? Eu trabalho em portas fechadas, eu trabalho, né, em paredes, parece que está ali as 4 paredes fechadas, onde não tem porta, não tem janela, mas eu estou ali. Esse é o Senhor que trabalhou na minha vida, ele vai trabalhar na tua vida, na tua casa. Eu não sei o que você necessita, mas esse é o Deus que trabalhou na minha vida, esse é o Deus que já fez na minha vida. Quem me viu, né, ali naquela época com 2 crianças sozinha e me vê hoje, sabe o quanto Deus já trabalhou na minha vida. Para muitos pode ser que eu não estou em lugar nenhum, mas para mim que já estive lá atrás, numa indecisão, eu já estou lá na frente, eu já não estou onde eu estava. Mas uma coisa eu posso dizer, que aquela fé, ela que me movia. Eu consegui passar por tudo, por toda vendaval, por toda, né, tristeza de alma, porque o meu Jesus estava ali comigo, porque o nosso Jesus é digno, né? Ele é poderoso, ele é majestoso, o nome dele tem poder, e ele me impulsionava todos os dias em acreditar que com ele eu ia vencer. E é assim, com ele nós vamos vencendo de glória em glória. E aqueles discípulos ali já tinham visto tantos milagres. Quantas das vezes nós estamos assim como esses discípulos, já vimos o operar de Deus em cada detalhe da nossa vida, maravilhas, milagres, e de repente nós nos deparamos com o nosso medo, com a nossa pequenez, com a nossa incapacidade. Nós começamos a colocar o nosso eu na frente. Com o nosso eu nós não conseguimos
conseguimos, com a nossa incapacidade nós não chegamos a lugar nenhum, mas quando nós damos lugar para o Espírito de Deus conduzir, nos direcionar, Ele pode vir, Ele pode transformar, Ele pode nos guiar para uma vida de sucesso. O que o Senhor está dizendo: não olhe para a tua incapacidade, não olhe para aquilo que para você é improvável, não olhe quando Deus diz que vai fazer um milagre na tua vida, não coloque ali limitações no Senhor, não coloque limitações naquilo que você como humano, você acha que não é capaz, aquilo que o médico disse que não tem jeito, para o nosso Deus tem jeito, aquilo que o homem disse que é um ponto final, para Deus não é um ponto final, porque nós não servimos um Deus qualquer, nós servimos um Deus criador, poderoso e santo. Ele é o mesmo que abriu um mar vermelho e Ele pode fazer isso hoje para você. Ele pode abrir essas impossibilidades que você acha que você não consegue. Ele pode vir e destravar. Ele pode realizar um milagre. Ele pode derramar a cura. Ele fez coxos andarem. Ele fez cegos enxergarem. Você acha que o poder dele é limitado? Não. Ele passou pela cruz para deixar esse poder do Espírito Santo de Deus disponível para todo aquele que crê. Todo aquele que crê, ele está ali. O poder do Espírito Santo de Deus está disponível para todo aquele que crê no sacrifício de Jesus na cruz. Então, no versículo 35 diz: então mandou a multidão que se assentasse no chão. Veja, Jesus ali então disse: não importa o quanto você tem, mas reconheça o que eu já te dei, reconheça o que eu já fiz, fale, dê testemunho daquilo que eu já fiz na tua vida. Minha filha, meu filho, fala do poder que há no meu nome, fala das maravilhas que eu já fiz, né? Dê testemunho, para ser glorificado o nome do Senhor, para ser glorificado o nome de Deus. Então Jesus, ele ali, né, agora ele pediu para que fosse organizado. É necessário haver uma organização, é necessário, né, ter uma organização. O Senhor não trabalha em algo que é desorganizado, Ele não trabalha na dúvida, Ele não trabalha em coisas que não está sendo totalmente organizado da forma que o Senhor quer. E no verso 36 diz assim: e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Veja, o Senhor pegou e deu graça. Jesus deu graças a Deus pelos 7 pães e os peixes. Não importa o quanto você tem, se é pouco, se é quase nada, mas apresente ao Senhor o que você tem. Se você vai olhar para mim hoje, eu não tenho nada financeiramente, eu não tenho nada material, mas você tem um fôlego de vida. Louve a Deus pelo teu fôlego de vida. Se ainda existe vida, existe esperança. Então louve ao Senhor pela tua vida, pela tua casa. Talvez você esteja olhando aí no meio dos seus e dizendo assim: eu não tenho, até a internet eu estou usando do vizinho. Aleluia. Talvez você fale assim: eu não tenho alimento, eu não sei o que eu vou fazer para janta hoje, eu não sei, né? Porque o Senhor está dizendo isso, mas louve a Deus, louve ao Pai, louve pela vida que você tem, louve, né? Louve com todo o teu coração. E eu sei que o Senhor vai enviar anjos, vai enviar providência. O Senhor vai ser a providência na tua casa, na tua vida. O Senhor é o mesmo que fez na minha, Ele vai fazer na tua. Ele não vai te desamparar. Eu posso dizer que quando eu escolhi a Jesus Cristo, foi a melhor coisa que eu decidi na minha vida. Aí eu sabia que eu não estava sozinha. Eu sabia que tinha um pai. Eu sabia que tinha um Abba Pai cuidando de mim. Eu sabia que tinha um poder, um espírito, né? O Espírito Santo de Deus que me guiava, me sondava, me ajudava por onde eu fosse. Aleluia! E assim como Jesus deu aos seus discípulos e os discípulos deu à multidão, você terá não somente para você. Você não terá somente a provisão para você, mas você vai ter, né? E o que você tiver, você vai apresentar a Deus. E Ele vai te abençoar de tal maneira que você vai ter para abençoar a muitos outros. Você vai ter para abençoar muitas outras pessoas, né? E todos comeram
e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços, né? Como pode ali tão pouco alimento alimentar ali, né? 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Vamos calcular em umas 10, 11 mil pessoas, né? E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Veja, né? Ele multiplicou e ele vai fazer. Ele abençoou aquele alimento e ele deu aos seus discípulos e que deu à multidão. Aquilo que você apresentar a Deus, pedindo para Ele abençoar, Ele vai multiplicar na tua vida. Quando você der graças a Deus, então Ele vai poder vir e multiplicar na tua vida. Quando você reconhecer que você tem o fôlego de vida, é graças ao Senhor. Quando você parar de murmurar, quando você parar de reclamar, quando a reclamação está dando glória para o maligno, mas quando você dá glória a Deus, quando você louva o Senhor, você está dando a glória para Deus, para o Criador. Você está agradecendo, seja grato e abençoador. E não venha reter as bênçãos que o Senhor colocar em tuas mãos. Não seja egoísta, mas sim venha derramar aquilo que o Senhor pôr na tua mão em outras vidas. Seja a unção, seja a palavra, seja o alimento, seja algo material, seja um abençoador. Eu estou aqui hoje, tudo que Deus derramou em mim, tudo aquilo que em anos o Senhor vem me ensinando, ministrando, me direcionando, eu estou aqui hoje para derramar sobre a vida de outros. Eu estou aqui, eu creio que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela tem direcionamento, ela é uma flecha com alvo certo. Se você está aí ouvindo, é com você que o Senhor quer dizer. Ele quer falar, dá graças a Deus por tudo que Ele já te deu. Dá graças, e quanto mais você ser grato ao Senhor, Ele vai poder derramar em abundância. E vai ser tanto que não somente vai ficar com você, você vai ser um abençoador. Quando você pedir algo para o Senhor, não seja egoísta, mas peça algo para o Pai que possa servir ao reino, que possa ser de bênção para alguém, que não seja somente para você, mas que seja, né? Você quer ser um empresário, para quê? Para dar emprego também, para você ver a tua empresa, os seus funcionários prosperarem, e não somente você ser próspero, porque como eu disse, né? Eu ouvi de alguns empresários que dizem, né? Que o empresário de sucesso é quando os seus funcionários também têm sucesso, né? Porque daí sim, ele é bem sucedido, porque quem está perto dessas pessoas também são abençoadas, e assim devemos ser nós, quando a bênção chegar até nós, que todos que estão conosco na caminhada venham ser abençoados, venham ser agraciados. Aquilo tudo que o Senhor derramou em mim, fez por mim, eu quero que você tenha essa mesma confiança. Ele fez, ele já realizou tantas coisas, né? Hoje eu estou dando o exemplo daquilo que ele fez na minha vida, quando eu tive que aprender a confiar. Quando a gente vem do mundo, nós temos uma dificuldade em confiar e entregar totalmente a nossa vida na mão do Senhor. No começo ainda eu ia dormir preocupada com a conta, mas com o passar do tempo eu via o Senhor fazendo e eu falava todas as minhas necessidades ao Senhor. Fosse uma calça, fosse um sapato. Eu lembro que um dia eu falei assim, Senhor, eu preciso de calças, eu não tenho. E uma amiga ligou e falou, olha, entrou numa liquidação aqui umas calças em uma loja de frente onde eu trabalho, estão a R$10. E naquela época R$10 já era muito barato, né? E eu corri comprar. E eu voltei embora com o dinheiro que era para comprar meia calça, eu voltei com 5 calças. Né? Então eu voltei glorificando a Deus, dando graças. Olha o que meu Deus deu para mim. Olha o que Deus ele proporcionou para mim. Olha o que o Senhor preparou para mim. Aquilo que eu precisava era a minha necessidade. Então, em tudo nós devemos fazer assim: falar com Deus, ser dependente dele. E quantas das vezes nós estamos ali, né? Dando murro em pontas de faca, porque não temos levado os nossos problemas ao Senhor, nós não temos confiado como nós confiávamos. Talvez nós estamos como aqueles discípulos, dizendo, mas como que nós vamos alimentar? Onde vamos arrumar tantos pães? E eles esqueciam que eles estavam de frente com o dono da vida, que eles estavam de frente com o mestre, com aquele que realizou tantos milagres.
E Ele não iria deixar de realizar naquela hora. Que nós não venhamos esquecer. E se nós esquecemos, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Que nós venhamos pedir perdão ao Senhor. Que você venha, né, agora pedir perdão e falar: Senhor, reaviva em mim a alegria da salvação. Reaviva em mim a confiança, né, daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Tira de mim toda a incredulidade, tira de mim todo o engano, tudo aquilo que não te agrada, né? Todos ali comeram e sobrou muitos cestos cheios, né? O que Deus abençoa, ele não acaba, mas é permanente. Aquilo que Deus abençoa, não acaba, pode se tornar, pode findar um ciclo para iniciar outro, mas não acaba. Aquilo que Deus põe a mão e Ele quer fazer, mesmo que talvez aos teus olhos possa parecer que está demorando, mas é o Senhor trabalhando talvez o teu caráter, é o Senhor trabalhando, né, fazendo você voltar ao teu primeiro amor, é fazendo você reconhecer aonde você parou, aonde você caiu, né? Ou talvez você ainda é novo na fé, está sendo ali, né, forjado pelo Espírito Santo de Deus, está sendo trabalhado por Deus, né? E o Senhor quer derramar e Ele quer reafirmar todo dia na tua mente que todas as coisas você pode, no nome de Jesus, que você não está sozinho, que você tem um Deus no céu, mas que também é presente aqui conosco na terra. Você tem um Pai que te guia, te protege e te abençoa. Se você tinha alguma dúvida, que tem um Deus provedor, um Deus que cuida, um Deus de abundância, não tenha mais essa dúvida. Só dê graças. Dê graças a Deus pelo que você já tem. Apresente ao Pai. Assim como Jesus falou, o que vocês têm? Apresente. Jesus queria assim mostrar para eles, né? Dá aqui para mim que eu vou mostrar como que vocês fazem. Pegue, dê graças a Deus, apresente ao Deus Criador do céu e da terra, apresente ao Abba Pai, né? E vocês vão ver o que vai acontecer. Então ali quando apresentamos ao Senhor, a necessidade ali daquele povo era poder alimentar todas aquelas multidões. E o Senhor então abençoou e sobrou. Veja, o que o Senhor vai fazer é maravilhoso. O portal que Deus tem para derramar sobre a tua vida é tão grande, é tão majestoso, que Ele só quer que você apresente a Ele aquilo que você tem, para que Ele possa abençoar. Você vai falar, mas hoje eu só tenho o meu fôlego de vida. Glória a Deus, já é um começo para algo. E eu profetizo no nome do Senhor Jesus, que todas as possibilidades que você precisa, o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Basta você crer no nome de Jesus. Aonde portas vão se abrir. Portas vão se abrir, aleluia, portas que estavam emperradas, amarradas, no nome do Senhor Jesus, eu quebro esse mal no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas, portas emperradas, portas que estavam enferrujadas, né? Ali com as dobradiças totalmente enferrujadas, né? Porque parou de crer, porque não passou mais o óleo da unção do Espírito Santo de Deus. Hoje, Jesus entra nesse barco, hoje Jesus entra nessa casa, hoje Jesus, ele derrama o óleo da unção nessas dobradiças, nessas portas. O Senhor, ele vai desemperrar aquilo que estava amarrado, essa mente cauterizada, no nome do Senhor Jesus. Todo mal, bata em retirada, meu Pai. Abre, Senhor, as portas, com portas, as janelas do céu, meu Pai, e derrama sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Nós apresentamos a nossa vida, a nossa casa, tudo aquilo que o Senhor já tem posto em nossas mãos. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor é um Deus grandioso, poderoso, Jeová Jiré, Jeová Rafá. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai. E eu creio que o Senhor está dizendo, assim como Ele multiplicou esses pães, assim como Ele fez nessa segunda multiplicação, Ele está dizendo, eu vou fazer de novo. Olha, é a segunda multiplicação de pães. Aqueles discípulos já tinham visto antes a primeira multiplicação. E eles ali ainda duvidaram. Mas o Senhor está dizendo, mesmo você talvez tendo duvidado, agora, quando eu
dei esse exemplo de que mostrei a Deus e dei graças. Quando você for grato, Ele vai poder fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai renovar a tua fé. Ele vai ser o alimento. Ele vai ser a providência. Ele vai curar teu corpo físico e espiritual. Ele vai te alimentar todos os dias. Vai ser tão grande o alimento, porque Ele se preocupa com a tua caminhada para chegar até Canaã. Ele vai fazer de novo. Essa é a segunda multiplicação dos pães. E o Senhor está dizendo para a minha e para a tua vida. Ele destrava e desamarra. Ele renova. Ele traz um óleo de alegria. Ele renova a tua fé no nome do Senhor Jesus, porque Ele vai fazer de novo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã. Repreende a fúria do inimigo. Livra-nos do laço do passarinheiro e de toda peste perniciosa. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos, engrandecemos e tomamos posse no nome de Jesus de uma semana abençoada para a honra e glória do Senhor. Amém?